Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 19 de julho de 2015, domingo. Esse é o verbete de número 3.453. Ele tem 6 páginas, 51 logias e 15 máximos. O tema é Geomedicina, da especialidade Intrafisicologia. Quem escreveu esse verbete, com muito critério e autoridade, é a professora Inês Terezinha Rego. Ela é graduada em Geologia, especialista e mestre em Geociências, doutora em Ciências, brasileira natural de Porto Alegre e voluntária da Conscienciologia desde 2013. A geomedicina é a especialidade interdisciplinar das geociências e as ciências da saúde, aplicada aos conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas voltadas aos fatores geológicos ambientais e minerais relacionados à saúde dos homens, dos animais e vegetais. O Holopensene pessoal da sobrevivência humana e subhumana. O Holopensene dos estudos geoambientais de contaminações naturais. O Holopensene para estudos de remediação ambiental. O Holopensene da geomedicina aplicado no esforço de resolver local e globalmente as questões de saúde. O Holopensene da educação ambiental para as populações afetadas por efeitos adversos da natureza. A atividade científica da geomedicina ainda recente, inovadora e pouco conhecida no Brasil. As equipes multidisciplinares em prol da saúde. A divulgação e inserção da nova disciplina em cursos de geologia e de medicina. A integração das áreas de pesquisa de geoquímica ambiental, de epidemiologia e de ecotoxicologia. A parceria desejável das instituições federais, estaduais e municipais do setor de saúde pública e ambiente. A exposição humana às contaminações naturais. A doença geoquímica, as doenças de veiculação hídrica, as correlações entre a geoquímica e os dados de mortalidade ou de incidência de doenças em humanos e pré-humanos. A abrangência da vivência da megafraternidade por meio dos cuidados à natureza. A autovivência do EV profilático facilitado diante das energias imanentes. A sinalética energética e parapsíquica pessoal reveladora da energia imanente. A inexpressiva experimentação cotidiana quanto ao uso de energias imanentes. A geoenergia, a hidroenergia, a zooenergia, as bioenergias, o acesso retrocognitivo a retrovidas podendo determinar a cura de certas enfermidades. As repetições patológicas de experiências multisseculares na degradação ambiental. Na argumentologia, no tópico tabelologia, a autora elenca aqui 10 substâncias químicas não essenciais e respectivas fontes antropogênicas associadas aos principais efeitos toxicológicos prejudiciais aos seres vivos. Vale a pena dar uma olhada. Na acabativa, em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Assistência geológica, benesse planetária, educação ambiental, geodireito e vida ecológica. O elo multidisciplinar emergente entre geomedicina, ambiente e saúde manifesta exercício de fraternidade, oferecendo mega oportunidade de aprimoramento interassistencial cosmoético. Você reconhece os benefícios das ciências multidisciplinares em prol da saúde humana, dos princípios conscienciais e do ambiente? Quais posturas tem adotado para contribuir com tal inter-relação? Na bibliografia específica são listadas 4 fontes bibliográficas. Na mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos saúde, doença, medicina, ambiental, geociência, reeducação, cosmoética, poluentes, aquíferos, geoquímica, subterrâneo, contaminação, micronutrientes, macronutrientes, vulnerabilidade, interassistência, multidisciplinar, geopoliticologia, intrafisicologia e mesologia. Questionamentos. Agora, antes dos questionamentos, seria bom, Inês, você dar uma panorâmica da motivação que você teve para escrever esse verbete, por favor. Antes, boa tarde a todos. É um
Satisfação, muito prazer mesmo, eu estou aqui novamente, né, me enseja a trazer o processo paradigmático, né, porque até aqui, nesse trabalho de geomedicina, é uma associação de geologia, de saúde, de ambiente, né, e paradigmas, vários paradigmas, tanto os paradigmas científicos e os paradigmas conscienciológicos que estão aqui sob o ponto de vista interassistencial, né? Então, isso me motivou. O que poderia, dentro da minha área de conhecimento, da área científica, podia ser assistencial? Aí eu fui buscar dentro dela, mas daí ela é um trabalho multidisciplinar. A geologia em si, o conhecimento, assim, somente o conhecimento geológico, ele fica etéreo. Mas, se aplicado e associado a outras áreas de conhecimento, biologia, agronomia, geografia, né, ecologia, como é essa multidisciplinaridade dessa geomedicina, desse tema que nós estamos tratando, aí isso me deixou assim, uma coisa mais atraente para o propósito que eu gostaria dessa vez, né, que é nesse meu segundo verbete aqui. E eu quero dizer que a geomedicina, ela é um nome novo, né? Ele é um tratamento desde a década de 30. Mas digamos, esse mater pensene, né, de saúde e geologia, o solo, ele está desde a antiguidade, né? Ele vem assim, algumas pinceladas se busca lá na antiguidade. Mas o que me trouxe mais, assim, dentro da pesquisa, do processo, assim, me impressionou, foi na Renascença. Veja, na Idade Média, ali, né, no início, no final da Idade Média, início da Renascença, Paracelso. Eu sei que ele nasceu em 1493, então ele viveu até 1500 e alguma coisa, mas ele veio para mudar a área da medicina. Ele foi controverso a linguagem, o tratamento que era dada pelos médicos da época. Então, ele inovou em várias coisas. Uma delas, ele dizia assim, que as doenças viajam através de todo o mundo, sem permanecer em um só lugar. Para conhecer as moléstias que afligem a humanidade, o médico tem necessidade de viajar, porque elas são típicas, às vezes, de determinados lugares. Né, Posição geográfica. Depende, entende? Ele viajou pela França, pela Alemanha, pela Itália, e foi fazendo as observações dele, foi fazendo os contrapontos. E o que mais assim, ajuda dentro do nosso processo ligado ele é citado na área da época, se dizia que era geografia médica. Ele, então, a partir desse processo, ele veio trazer a ideia da geografia médica, que até a década de 30 era tratado dessa forma. Ele dizia, então, que eu acho que é conhecido de várias pessoas, de todos, algumas pessoas, que todas as coisas são venenosas. E nada é venenoso. É só uma questão de dosagem. É conhecido, né? Isso. Então, quer dizer, o mater pensene do nosso processo vem lá de Paracelso, lá da Idade Média, que hoje se trata com mais seriedade. Né? Esse é o processo geral. Então, um elemento químico, por exemplo, na geoquímica, nós estudamos os elementos químicos que constam na rocha, daí a rocha degrada para solo, depois a gente estuda também nos minerais, aqueles degradados ou não, aí vai para o solo, aí vai para a corrente alimentar, a vegetação, animais e o homem. Então, tem todo esse ciclo de processamento dos elementos químicos. E a geoquímica, ela estuda até a chegada só dentro do ambiente, do próprio ambiente. Né? Aí já teria que entrar a multidisciplinaridade da associação nas plantas, para dar continuidade nos animais, como é que acontece, no homem, como é que acontece. Então, dentro desse processo geoquímico, então se busca a geoquímica, os dados geoquímicos, para aplicar a medicina, a geomedicina. O que é? Então, o geólogo faz o mapeamento dos elementos de uma dada região. Aí você fecha em cima o mapeamento das principais doenças. Ou, se é o seu tema,
as doenças aí, por exemplo, com dados clínicos das pessoas, né? Ou o mapeamento dos óbitos de determinada doença e fecha em cima daquele processo geoquímico. E aí nasce a geomedicina. Isso é geomedicina. Daí você vai buscar informação para eliminar, para resolver o problema, melhorar o problema, tirar a questão dos elementos químicos, né? Agora, nesse sentido, em Fatologia, página 1, primeira linha, como podemos aprofundar nosso conhecimento nessa atividade científica da geomedicina, ainda recente, inovadora e pouco conhecida no Brasil? Divulgação, né? Veja, o processo da divulgação ele é muito pequeno. Eu fui pesquisar, gostei da temática, aí eu fui em busca da pesquisa, né? E olha só a minha surpresa. Da minha própria universidade, que eu sou professora geóloga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Geologia, ela faz parte de uma aula só. Na USP, eles dão assim durante quase um semestre, numa universidade. E em outros locais, em outras universidades, né, que isso é um estudo acadêmico, hoje, ela ocorre somente no pós-graduação. Então, eu fui buscar teses de pós-graduação envolvendo geomedicina e para diferentes áreas, né? Áreas urbanas e não urbanas. Aí, como é que acontece, como é o processo. Essas informações elas vêm como uma chamada, né? Então, o que teria que ser feito aí? Políticas públicas, né? Alertas. Os acidentes ambientais estão aí, ocorrendo, né, das mais diversas maneiras, né? Então... existe o processo, às vezes, agudo, né, desses acidentes, o processo crônico dessas populações que vão ingerindo, por exemplo, esses alimentos, às vezes com baixo nível de nutrientes ou com alguma contaminação, né? Exatamente. Então, tem muita área para se estudar. Você já respondeu, mas ele pergunta aqui também, página 1, segunda linha da Fatologia, já existe a divulgação e inserção da nova disciplina em cursos de geologia e medicina aqui no Brasil? Existe, assim como no meu caso, que eu fui buscar na geologia. Mas qual é a problemática do processo? É a interdisciplinaridade ou multidisciplinar, né, o processo. Então, teria que vários cursos, por exemplo, o agrônomo, o biólogo, né, o geógrafo, o médico, tem que todos eles estar envolvidos num grande projeto, ou talvez sei lá, uma especialização, talvez, é uma especialização. Na medicina a gente não vê muito com esse enfoque, a gente vê mais a partir da epidemiologia, né, a distribuição das doenças em termos geográficos, mas com esse nome, geomedicina, aprofundando um pouco mais essa abordagem, a gente não tem, mas seria bem interessante, porque aí você começa a ver a relação do micro-universo com o macro-universo, né, a consciência, o holossoma com a Terra, o ambiente. Isso é bem interessante. Aí, o que está necessitando aí? A abrangência, né? Entrar em outra área, na área alheia, que pode ser bastante frutífera, que é a área geológica. Isso é o mais sério que eu gosto, que é a interdisciplinaridade, né? Você poder ter uma abordagem mais atacadista. Exatamente. Em Parafatologia, página 2, quarta linha. Como podemos melhorar o acesso retrocognitivo a retrovidas, podendo determinar a cura de certas enfermidades? Pode ser tanto a auto quanto a heterocura? Possivelmente, isso aí é uma possibilidade, né? Processo de retrovidas, isso pelo menos está na minha imaginação, mas existe como possibilidade. Você que trabalha mais com retrocognições... Eu concordo, eu acho que está tudo certo. As retrocognições, muitas vezes, elas explicam certas manifestações, certos sintomas, certas doenças, e a catarse que ela promove, às vezes, gera essa cura, né? essa condição. Ele pergunta de autocura e heterocura. A autocura ela é mais assim fidedigna, eu acho. Ela é mais assim, né, espontânea, autêntica. Mas a gente não pode esquecer que a heterocura pode ser favorecida a partir das retrocognições. Às vezes, uma pessoa, seja um terapeuta ou não, pode acabar desencadeando uma retrocognição na outra e isso fazer com que ela reveja uma série de posicionamentos aí em termos de enfermidades conscienciais, de relação, né, de convívio, ou mesmo o processo de patologia somática, que a causa foi um trauma, foi alguma coisa mal parada lá de trás. Então, realmente, isso pode acontecer. E, nesse aspecto, a relação com o verbete ela é interessante em função do ambiente, né?
a gente sempre está inserido no ambiente, principalmente no passado, onde a vida era mais primitiva, onde havia esse contato mais rústico, talvez, mas assim, dentro do campo, dentro de um ambiente menos elaborado, talvez, o campo, o ambiente, o cenário, ele tem uma participação muito grande nas nossas memórias. Então, isso acaba tendo reflexo ainda hoje. E aí, dentro do processo, né, das experiências multisseculares na degradação ambiental. Aí, então, quanto, durante as retrovidas, você foi um participante ativo nesse processo de degradação ambiental, desmatamentos, né? Aí você vai colocando, vai enumerando várias coisas. Né? Eu lembro da monarquia, né, com a caça, com os hábitos contra os animais, os vegetais. Então, aí realmente tem muita... As guerras, por exemplo, que de um modo ou outro acabaram contribuindo para essa condição. Né? Agora, em efeitologia, página 2, segunda linha, poderia comentar o que seria o efeito dos CIPs de hidrocarbonetos, ou CEPs de hidrocarbonetos, não sei. CIPs né? De hidrocarbonetos. Associados aos CIPs de hidrocarbonetos é o petróleo. Né? Estão o efeito dos vulcões de lamas petrolíferas também. Depende da região. Então, os CIPs seriam, quando o derramamento do petróleo, eles saem através de fraturamento do solo. Aí vai com um derrame. Pode ser tanto a nível superficial, quanto a nível suboceânico. Né? Aí vem de mansinho, assim, aquilo daí né, desponta no ambiente. Esse efeito de vulcões de lama, assim, daí ele vem associado com gás. Petróleo e gás estão associados. Aí, então, através de uma fratura, né, na crosta, vem associado com gás, dá um efeito explosivo, aí que nós chamamos vulcões. Né? São os vulcões, a maior parte deles estão associados com gases, né? Explosões. Interaciologia, página 3, segunda linha. Poderia falar sobre a interação ciências da Terra, ciências da vida, ciências da medicina? Página 3, segunda linha. Tá, localizei agora. Sim, então nós estamos falando aqui na interaciologia, esse processo multidisciplinar, né? Que é a ciência da Terra, a geologia, a ciência da vida, a ciência de saúde. Biologia, né? Biologia, né? E o que trata de modo geral, e as ciências da medicina. Saúde, que é sim, que realmente é da saúde. Isso. A da vida seria mais apropriada que se relacionar à biologia. E aí tem outras mais, não são só essas, teria que enumerar mais, né? Seria um polinômio. Mas existe realmente essa interação que provoca a dificuldade da implantação da geomedicina num país como o nosso. Né? E na prática, o que o geomédico, por exemplo, a pessoa mais especialista faria? Teria uma atuação na comunidade para ver aquele ambiente, para estudar, eventualmente, né, os processos endêmicos, os processos epidêmicos, né, ele teria uma atuação importante. Posso citar um exemplo? Pode. Aqui no estado do Paraná, que surgiu no norte do Paraná, um exemplo assim, clássico para a geomedicina, né, quando se começa a estudar a geomedicina, é que por que no norte do Paraná, bem a norte mesmo do estado, tem ocorrências do maior número de óbitos, praticamente quase todos os óbitos daquelas localidades são de câncer de fígado. Aí o que é isso? Já é uma epidemia. Né? Aí eles foram buscar dados sobre esse processo. Né? Aí o que tem nessa área? Eles têm grandes plantações de café e algodão. O que acontece nas plantações? Os fertilizantes, os pesticidas, assim, então, todo tipo de agrotóxico e tudo mais, está todo relacionado aos clorados e bromados que eles colocam no solo dos pesticidas. Então, aí, todo tipo, de todas as idades, os óbitos daqueles locais ali, predominantemente, é câncer de fígado. É muito interessante isso aí, até agora que foi lançado o livro do Agricultura Ecologista, né, ele fala de várias dicas em relação ao processo da ecologia, do plantio sem agrotóxicos. Eu tenho acompanhado esse processo e eu queria saber os metais pesados que estão no solo, sobre a questão do estrôncio, porque segundo eu pude acompanhar, o estrôncio tem uma relação direta com o câncer. Queria saber se você não tem o estrôncio aqui na sua lista, já dei uma olhada. Não, mas o estrôncio está para com o bário. Onde está o bário, está o estrôncio. Aí você pode fazer essa correlação aqui na tabela da página 5,
Número 4, né? O número 4, estrôncio e bário estão sempre juntos pela afinidade química que eles têm. Você então, sabe, né? onde tem está o outro junto, então eles vêm provenientes de... As fontes antropogênicas mineração, refino, queima de combustíveis, né, do urbano, processo urbano, e ressuspensão de poeira do solo. A coisa mais nociva que tem, entende, não é o processo de se comer uma alimentação contaminada, é a inalação. Esse é um processo mais tóxico. Mais tóxico ainda, porque daí se respira maior quantidade tóxica. Hã? Direto para o cérebro, seria? Direto, sim. Aí, então, esse que eles chamam aqui ressuspensão de poeira do solo que contenha esse elemento, bário e estrôncio. Aí, então, daí sim. Aí correlaciona aqui, ó, distúrbios da pressão, fraqueza muscular, taquicardia e os processos de câncer. Aliás, todos os metais pesados estão relacionados, né, com os processos de cancerígenos. Essa tabela está muito boa e eu queria ver para você o que pode ser feito, principalmente na imprensa, para denunciar isso, ou mesmo... eu acho que esse tema aí tem que ser foco de denúncias. Eu fui a várias palestras sobre isso, inclusive do professor Afonso Celso, que reside em Quatro Pontes, e também eu estou fazendo um curso na área de pós, nessa área de educação ambiental. E aí foi falado, o que você acha que pode ser feito no sentido de denunciar mais isso, além de publicar livros? Veja, tem uma parte aqui da fotologia, aqui na página 2, que diz aqui na primeira linha, os programas de comunicação de risco e de educação ambiental para a população, de modo que alardeando, né? Onde é que está aquele aqui? Sim, na anterior, está na posição anterior. Os mapas de vulnerabilidade de solos e de águas subterrâneas representarem alardes desnecessários à população. Então, como o Paracelso diz, que cada região, cada lugar tem as suas doenças. Então, isso teria que ser feito assim, uma varredura de fora a fora do país, né, dentro do país, cidades ou coisa assim, que tem essa vulnerabilidade, e tratar cada local de acordo com o seu processo de contaminação ou possibilidade de contaminação. Né? Então, se tem alguns exemplos de tese que se fez, como é que foi feito, por exemplo, numa região não urbana. Eles... os estudantes do pós-graduação, montaram um projeto, vamos aplicar o projeto de geomedicina de determinada área. Foi uma área pequena lá no estado do Rio de Janeiro, campus de Goitacazes, algo assim. Então, eles partir para o campo mesmo, um questionário para as pessoas, de casa em casa, como é que eram os hábitos deles. Onde é que era a água, onde é que eles tomavam banho, como é que eles bebiam água, que tipo, tal. E aí eles foram fazendo, ao lado disso, as observações. Onde estavam as plantações deles? De onde eles tiravam a água? Era do rio, era de poços artesianos. Né? Onde era o cemitério? Cada habitação, tem o seu cemitério particular. Né? E onde estava a casa, de onde era a captação de água e tudo mais. E aí eles foram vendo os processos de contaminação próxima, né, às fossas sépticas, próximo ao cemitério, abaixo, né, atingindo, então, essa contaminação atingiu o nível freático e o poço estava lá, depois. Né? E outra, ao retirar com balde, eles colocavam em cima do solo já contaminado e botavam de novo para retirar a água, depois colocavam no mesmo solo, sabe? Condições de higiene, de ignorância totais. Aí, após esse processo todo de esclarecimento, de verificação, primeiro a pesquisa, eles fizeram uma cartilha e foram da mesma maneira explicando a todas as pessoas quais eram os casos pontuais, cartilhas de reeducação. Essas cartilhas de educação, eles comprovaram que funcionam. Aí depois eles retornaram um período depois e fizeram os mesmos tipos de análise quando havia o cumprimento do processo reeducativo, né, uma grande parte das pessoas aceitam. Né? E aí eles viram, né, as diferenças e comprovaram, né, por dados científicos, as pessoas, mesmo elas não entendendo como é que se trabalha, né, como é que foi feito aquilo, eles compreenderam o processo ali e acataram, né, que foi muito bom. E que aí a história aquela do novo paradigma. Eles implantaram um paradigma reeducacional em que a água tem que ser clorada e fervida, não somente fervida. Os tipos de filtro que eles usavam,
os filtros ultrapassados, aqueles de barro, aquilo não serve para nada, né? Então, eles tiveram todo um processo de reeducação de como é que eles tinham que captar água, como é que era o tratamento. E esse paradigma vinha, assim, uma inserção de um paradigma novo, né? A gente pensa assim, grande paradigma. Esse é um paradigma, né, de água clorada e fervida, né, com pitadas de cloro na própria água de consumo, que deveria ser acatado às pessoas, e eles demonstraram. E é prático, né? Não é nada prático, ideológico, assim, teórico. É uma a gente coisa pensa prática. num paradigma, assim, uma coisa assim de mudança de vida, isso aí, de saúde. Prática. É uma coisa bastante prática. Mais duas questões. A primeira é em relação à sua opinião, em relação ao uso do flúor. Eu quero saber, porque já andei procurando pastas de dente sem flúor. Dizem que o flúor faz muito mal. E segundo, em relação a você, na sua condição de doutora em geociências e professora em Rio Grande do Sul, você tem condições de falar também para a gente quais as cidades, quais os países que têm modelos de políticas públicas a serem seguidos. Modelos, bom exemplo a gente tem vários, mas quais os exemplos ruins que a gente, os exemplos bons que a gente tem a seguir? Você lembra, sabe algum que a gente possa usar como referência? As referências todas do primeiro mundo, eles na década de 80, eles já implantaram essas políticas públicas na década de 80. Nós sabemos, temos conhecimento desde a década de 30 que não tem implantação alguma, é só uma coisa pontual, assim, ainda é novidade, né? E para nós todos. E a questão do flúor, o flúor em excesso faz mal. Fluorose, né? Da fluorose. E a menos, né, deficiente flúor também dá problemas. Problemas nos ossos, problemas dentários, tem uma série, na parte toda associada esquelética. De referências, os países nórdicos, né? Eles têm todo. Hoje eles usam energia solar. O problema da água, como nós estamos agora passando, eles praticamente já têm um novo paradigma de funcionamento, de economia de água, de cuidado com a água e tudo mais. E cadê o nosso? Né? Nós ainda estamos por reconhecer esse novo paradigma de cuidado para poder sobreviver. Inclusive, não é só, entende? Para poder sobreviver, tem que cuidar do próprio ambiente de modo inteligente. Né? Só aproveitando que a gente está tendo um evento também na semana de discussão de paradigmas, eu vou colocar minha opinião, quero saber a sua opinião. Ontem, no Círculo Mental Somático, foi colocado qual a maneira, qual a forma de a Conscienciologia dialogar mais com a sociedade intrafísica, quebrar um pouco. Eu acho que tem que ser pela área da saúde, pela área ambiental e pela psicologia. É óbvio isso, assim, para mim. Não é física, não é psicologia. Isso a gente tem que trabalhar mais entre nós. Mas para divulgar tem que ser essas linhas. Foco na saúde, a questão ambiental, que é um novo paradigma, tem a ver com saúde também, e a questão da psicologia. Você acha que há uma ligação, a geomedicina pode ser um canal de divulgação da Conscienciologia a partir do momento que é um novo paradigma também? Pode ser, no sentido de que, inicialmente, tem que, antes da saúde consciencial, tem que cuidar da saúde somática, né? Em primeiro lugar. Né? E isso já é uma entrada no processo de saúde consciencial. Se você tem um bom soma, a partir daí, tem qualidade somática, a partir daí você pode ir entrando com os demais processos conscienciológicos. Mas como, por exemplo, ainda é um processo assim, quase de sobrevivência, não adianta se dar coisas mentais, né, coisas assim mais elevadas, não vai funcionar. Então, eu acho que ainda estamos na parte básica, né, elementar ainda, em várias áreas do país. Veja, num outro estudo, em área urbana, se eu posso colocar como exemplo, um estudo de geomedicina em área urbana. Em área urbana foi feito em Ouro Preto. O que é Ouro Preto? Ele pertence ao quadrilátero ferrífero. O que tem lá? Minas. Minas ainda ativas e minas inativas. Então, dentro da própria universidade, foi uma tese de mestrado, eles foram a Ouro Preto, a cidade lá, e cercanias, e fizeram onde era a captação, onde eram as nascentes das águas. Essas nascentes das águas, elas já vêm contaminadas de ferro, de metais pesados, porque elas já estão associadas a um ambiente geológico rochoso que fornece excesso de metais. Então, ela já entra com excesso de metais, e aí não é tratado, o tratamento não é adequado quando chega lá
na usina, né, de tratamento de águas, e aí passa por uma canalização toda comprometida de metais, né, de aço, de canos de cimento, e em todos esses tipos de encanamentos dá incrustações. E essas incrustações internas, dentro dos canos. E dentro das incrustações ali, então, é um lugar para proliferar todo tipo de sedimentar. Tem elementos químicos que são mais imóveis, né, que não vão mais longe, então eles podem ficar ali e tal, e depois se transformar, ocorrer transformações químicas por combinação de elementos e ser carregados praticamente com uma grande toxicidade. Acha que se passa por uma extração, uma estação de tratamento de água, a água já é praticamente potável. Ela também tem que ser examinada, ou ser analisada lá quando chega na sua torneira. Lá. Então, eles fizeram todo o processo, desde a captação, né, o próprio tratamento que é falho, e até chegar ao uso doméstico, aqueles mesmos elementos continuaram dentro do processo, todo o caminhamento. É um trabalho assim. Aí eles fizeram um relatório e levaram para os responsáveis públicos. Aí eu não sei o que foi feito. Pode falar. Professora Inês, uma curiosidade que você falou sobre o filtro de barro, visto essa contaminação da água que você acaba de falar, que ainda falta muito trabalho para até chegar às torneiras das pessoas, né? Esse filtro de barro que se compra no supermercado, que eu vejo muita gente aqui em Foz, Esteban, eu moro na Espanha, nunca vi esse tipo de filtro lá, mas a água já vem filtrada, né? Outro processo. Ele é eficaz, esse filtro, com todos esses produtos que tem na água? A gente podemos confiar no filtro? Veja, depende de onde você vai usar. Você vai usar ele na cidade ou você vai usar no interior. Aí você não sabe, não tem noção se é lá no interior, eu digo, em áreas não urbanizadas. Se lá não há um cuidado, você vai colocar ali água não potável, né? Aí o material orgânico ele é infinitamente pequeno, ele não fica retido nos poros do que eles chamam de material filtrante, que é a vela, né, coisa assim. E se não há limpeza de outros materiais sólidos, né, eles ficam retidos praticamente naquela peneira, mas tem que ter um cuidado redobrado, quer dizer, mesmo, por exemplo, nessa pesquisa que foi feita naquela área que não urbanizada, que eles usavam esse tipo de filtro, né, havia contaminações, a contaminação orgânica continuava. Eles costumavam, está filtrada, continuava usando, né? Talvez faça algum efeito em área urbana, né? Algum metal, alguma coisa deve filtrar, tem que ser uma coisa mais confiável. Se sabe que um filtro, mesmo, eu uso na minha casa um filtro com carvão ativado, né? Para poder reter o material orgânico. E mesmo assim, no verão, lá em Porto Alegre, quando a gente usa a água do Guaíba, e quando o nível de água está baixo, as algas, microalgas, elas passam através daquele filtro, aí elas dão cheiro, dão cor, né? Aí você faz o quê? Você vai beber água mineral, né? Então, a água não pode ter cor, não pode ter cheiro. E as autoridades dizem que a água está perfeitamente para uso, tem qualidade para consumo. Em efeitologia, página 2 também, poderia exemplificar alguns dos efeitos dos hidratos de gás? Você estava comentando antes. São efeitologia. Hidratos de gás, todos eles associados aos hidrocarbonetos, né? Que o petróleo é um hidrocarboneto, e a eles estão associados os gases, esse gás de cozinha, metano, butano, todo tipo desses anos aí, que eu não sei mais, é uma relação completa tem a geologia de petróleo. Não é minha área de conhecimento, então eu teria condições de aprofundar o processo. Mas, em geral, é intoxicação, de modo Sim, geral, né? todos eles, os animais, a gente sabe da poluição ambiental, através... O que causa, por exemplo, o derramamento de petróleo e gás nos nossos mares, né? Se lá no primeiro mundo eles são multados e são obrigados a limpar aquela região oceânica, né? E aqui eles copiam essa tecnologia e têm que atuar em relação à limpeza, mas a flora e a fauna marinha ela
Sofre com isso e ela padece nesse processo. Então, seja qual for outro efeito estranho, além da água, além do que é do ambiente natural, ele já causa efeitos tóxicos, né? Em Sindromologia, página 3, final da segunda linha, o que é a síndrome das catástrofes ambientais? Isso aí é os medos todos, isso relaciona-se aos medos, né? Medo de trovão, medo de chuva, medo de enchente que acontece, né? Ultimamente lá no sul, isso aí pode até causar síndrome de catástrofe, né? de ambiente, as enchentes, né? E elas estão muito comuns nessa época. Se sabe que o nosso inverno seria bastante chuvoso. Então, isso provoca traumas em pessoas, depende se ela a casa toda inundada. Submetida a isso, né? Você já passou por uma vez como se fosse um estresse pós-traumático, né? Aquele medo assim, de acontecer. Todo tipo de estresse, dessa maneira, causa uma síndrome assim. Em Mitologia, página 3, primeira linha, poderia relacionar o mito naturalista com o tema do verbete? Ele é relacionado aos mitos da natureza intocada, né? Que não se deve tocar na natureza, deixar ela sem mexer. O naturalista, inclusive, relacionada com alimentação, né? Com a vegetação. De certa maneira, ele é benéfico, né? Mas de algum modo, nós vivemos da natureza. Nós precisamos retirar tudo que temos, os utensílios, por exemplo, a xícara que a gente toma café, aquela cerâmica, ela é retirada da natureza, né? Toda a cerâmica do nosso banheiro e tudo mais, ela vem toda da natureza, de argila. Né? Então, é captada todo do natural, na madeira, vem tudo. Não tem como não tocar. O homem chega, para ele viver, ele tem que mexer na natureza. Só que daí com critério, com inteligência, com cuidado, porque de alguma forma é nossa sobrevivência. Tudo vem para nós da natureza. E às vezes também nós exageramos na dose e comprometemos até o nosso próprio ar, né? A nossa atmosfera. Exemplos todos a gente conhece. Agora, em Estrangeirismologia, primeira página, segunda linha, poderia falar sobre a water hardness? Aí viria. Então, é que nós discutimos, né, o verbete antes, está caindo as questões todas que ela tinha curiosidade de saber. Bom, water hardness seria água dura na tradução, né? Tradução da palavra. Hardness relaciona-se ao conteúdo excessivo de cálcio e magnésio na água. Veja, o cálcio e o magnésio ele é importante para o nosso organismo, né? Mas em excesso, para nós, faz mal. O excesso do cálcio até, de certa maneira, mas eu acho que o mais pernicioso é o magnésio. É o magnésio dentro desse processo. Aí, por exemplo, uma água com um pH... Quando nós compramos água mineral, a gente olha o rótulo lá, vê a quantidade, como é que é o pH da água e tal. Então, uma água que, para nós, apropriada para o nosso consumo, ela teria que ser, no máximo, até um pH 7. Você vê o pH da água ali. Agora, uma água hard water, é a água dura, ela tem pH acima de 8. Aí essa não dá para consumo. Aí ela provoca, inclusive, problemas até no encanamento. Né? Imagina o que ela vai provocar no nosso físico. Né? Então, é um excesso de magnésio, né? ele se torna aí tóxico, né, para nós. Parabéns pelo verbete, extremamente rico e de tema relevante. Em tecnologia, gostaria de sugerir, não caberia acrescentar a técnica da TENEPS? A despoluição pensênica e consciencial não pode contribuir indiretamente na despoluição ambiental? Aqui. Tecnologia, página 2. Página 2. Ele está sugerindo a técnica da TENEPS. Olha, para quem é conscienciólogo, é ótimo. Mas você não vai sugerir a técnica da TENEPS para quem está precisando beber uma água de maior qualidade. Quer dizer, a nossa TENEPS ela pode irradiar energias ótimas, né, para o bem de todos, né, para que aconteça melhor, que venha alguém ou que as políticas públicas funcionem, né, nesse sentido. E a outra técnica que ele relacionou... É isso. Foi em relação à TENEPS. Aí ele vai sugerir agora em sinergismologia,
Não poderia ser interessante acrescentar algo mostrando a sinergia entre a despoluição pensênica e a despoluição ambiental? Sim, pode ser. Despoluição pensênica é através do pensene que você vai fazer pode fazer a autodespoluição e a ambiental. Isso, consequentemente, né? Sim, é bem pertinente. Professor Inês, em Parafatologia, página 2, terceira linha. A inexpressiva experimentação cotidiana quanto ao uso de energias imanentes. Poderia ampliar? Sim, das energias imanentes. Até as pessoas, elas têm uma noção intuitiva das energias imanentes. Tomar sol faz bem, né? Mas em excesso, o que ele faz com a nossa própria pele, né? E o processo de que a experimentação cotidiana, para nós, seria esse processo da energia imanente. Sabemos que não é só a partir do Sol, nós conseguimos energia imanente através dos plantochakras, da própria Terra, do chão. Né? Geoenergia, né? Nas geoenergias, né? Eu sou muito fã desse processo aí e funciona muito bem, né? O processo das geoenergias. E ele não é muito conhecido, uma que as pessoas não conhecem, bioenergias, nem tão pouco geoenergias, quanto mais energia imanente, como esse nome. Elas têm conhecimento intuitivo, que empírico, o Sol faz, né? É bem empírico, né? Que, por exemplo, você toma sol para quê? Toma sol para aumentar o processo da vitamina D e cálcio, né? É só para isso, mas ninguém para fixar o cálcio, mas nem imagina que tem a vitamina D aí associado e se não tem vitamina D no organismo, o que acontece, né? Então, é bem intuitivo dentro desse processo. Infobiologia, página 3, poderia explicar o que é dermatofobia? Dermatofobia relacionada a problemas de pele, né? E aí, a tudo que relaciona, eu acho que causa algum problema em relação à pele, porque nós temos causadores de doenças, né? Tem doenças cutâneas, né? Então, aí as pessoas desenvolvem, já não tocam em água, sei lá, em determinado creme ou determinada água ou determinado produto, né? Ele sabe que tem alguma alergia, ou pegar um inseticida, sei lá, né? Se tocar com medo de detergente, né? Por aí vai diversas, né? O que é a fobia? Quando é um excesso, você vai, testa, usa uma luva, né? Uma coisa assim, você vai precisar utilizar um detergente, né? Os processos alérgicos, alergênicos, né? Microfone. Depende dos agentes intervenientes, eu pensava, porque a pele às vezes está mais exposta, né? Sim. Então, é o que ela está falando, você tem que saber usar, né? Saber interagir, não ter medo, simplesmente, né? A base, por exemplo, do transtorno do toque, por exemplo, da mania de limpeza, da pessoa que não, né? Que está sempre limpa e fica limpando. Então, essa base psicopatológica que a gente tem que ressaltar, né? E evitar. A verbetógrafa em Fatologia, página 1, final da penúltima linha. Poderia ampliar o fato de os mapas de vulnerabilidade de solos e águas subterrâneas representarem alardes desnecessários à população? Já comentou, mas vale a pena aprofundar. Hein? Então, esses mapas de vulnerabilidade de solos e de águas, eles, no caso, não saía assim, alardeando para todos os lugares. Aqui tem contaminação disso, daquilo, não interessa para a própria região. Eu acho que, por exemplo, a geomedicina, ela é uma área da geopolítica. Então, ela tem que ser, inclusive, tratada dessa forma, né? Politicamente. Então, de modo cosmoético. Interessa a quem aquilo ali, aquele processo, né? A quem pode sofrer daquele mal, ou que o problema da poluição, da contaminação é ambiente. Mas não quer dizer que não esteja relacionado a todas as pessoas, né? Mas o alarde, assim, o que é? Seria um excesso de cuidados, né? Sim, uma coisa desnecessária. O uso político, né? O uso simplesmente para
ter alguma outra intenção? Isso não quer dizer com isso que as pessoas não têm que ter conhecimento. Até pode conhecer que aquela área tem aquele problema e tudo mais, mas não utilizado politicamente. Agora, eu vou chegar lá e vou resolver a questão, algo assim, né? Perfeito. Em fatologia, página 1, terceira linha de baixo para cima. Poderia explicar e ampliar a caracterização geoquímico-ambiental das zonas de recarga de aquíferos? Essa questão aqui é onde onde é a nascente do rio, né? As nascentes de rios, onde se faz a captação, seja de que área for, né, de que cidade para que localização que for, elas têm que, quando puras, né, naturais, ter a sua caracterização geoquímica. Quanto ela tem de sódio, de potássio, de metais naturais, relacionado ao próprio ambiente geológico. Para poder comparar, deixar intocada, deixar cuidada, digamos, se nosso ambiente de captação é o rio inteiro, como nós temos lá em Porto Alegre, é o rio Guaíba, ele é o sujeito mais maltratado que tem, entende? Todos os efluentes que chegam até ele, né, os diversos efluentes, eles já vêm poluídos. Então, teria que ser um processo de reconhecimento geoquímico de cada efluente, de onde eles vêm. Da nascente de cada deles, de onde eles vêm, porque todos acabam no rio, ali no Guaíba, e do Guaíba ele vai para o mar. É o exemplo que você deu de Ouro Preto também, né? Às vezes a nascente lá já está contaminada. Já vem poluída, já vem contaminada, exatamente. Esse seria um processo de cuidado ambiental. Veja, a gente tem secretarias de meio ambiente, né? Em todas as cidades. O cuidado seria... por aí, né? Por aí, né? Então, fazer uma espécie, um nível de base, nós chamamos de background. Qual é o background? O que não tem nada de excesso. É esse, o que está acima. Daí fazer esse controle sistemático, né, da caracterização geoquímica ambiental das zonas, principalmente nas zonas de recarga de aquíferos, né, onde são os principais. Daí, se não faz isso, a gente vê os processos práticos aí. Em parafatologia, página 2, penúltima linha. Poderia relatar as repetições patológicas de experiências multisseculares na degradação ambiental? Bem, você já comentou, mas vale a pena... Sim, aí você... Possivelmente, eu andei pensando sobre essa temática aqui. Por exemplo, os nossos desmatadores agora, será que eles não são os desmatadores de... Quantas vidas, né? Quantas vidas, né? Os que degradam... os ambientes, a parte animais, né, os grandes caçadores que a gente tem hoje, há quanto tempo eles vêm com esse mesmo hábito? Então, eles vêm para essa vida atual ainda caçando, mas daí ele pode não caçar mais animais, ele pode caçar pessoas. Né? Não tem mais animais para ele ficar tirando lá, ficar de tocar, ele vai ver que essa adrenalina ele gosta. Então, é o hábito, por aí vai, né? É aquele hábito atualizado. Né? E aí você vai. É uma repetição de patologias, isso aí a gente está aí para olhos de ver. Né? Professor Inês, é verdade que as pessoas que dessomam pela patologia cancerígena teriam que ser enterradas em caixão de zinco por causa do tratamento quimioterápico? Desconheço. Também desconheço. Acho que não. Desconhece esse processo aí. Isso seria relacionado quando o problema é radioativo. Isso se sabe. Né? Porque há uma confusão entre o tratamento quimioterápico e esse processo até radioterápico e essa contaminação com elementos... Não. E uma vez que você faz um tratamento radioterápico, você não fica totalmente... Não, você não fica irradiando aquilo. Pelo contrário, aquela radiação ela atua na hora ali e ela não deixa, a pessoa não fica emanando aquilo. Em determinados tratamentos com medicina nuclear, a pessoa até fica, mas numa dosificação muito pequena que é inócua a outras pessoas ou a ela própria. Então, isso é muito mais mito do que realidade. Né? Posso só contar uma coisinha? Pode. Então, eu ensino mineralogia aos alunos. Aí eu digo assim, esses minerais aqui, eles contêm elementos radioativos. Eles estão ali mexendo, puxando, assim, olhando o pé para um lado para o outro. No que eu digo isso, assim, eles largam de mão. Largam assim, né? Radiativos. Mas eles não... Onde é que está o conhecimento da física, né? Da meia-vida, do processo das partículas, alfa, beta e tudo mais. Aí depois, um ou outro vem e pega novamente aquele mineral, sabe? Assim.
quer falar? Eu queria perguntar para a Inês, assim, se no seu estudo você fez alguma, com relação aos cadáveres aí dos cemitérios, né, que tem esse processo de poluição dos solos, né, o chorume lá, se você pesquisou alguma coisa nessa questão assim da contaminação dos solos pelos cemitérios nas cidades. Nesse sentido, vem a pergunta aqui também. Os cemitérios brasileiros estariam irregulares por motivo de afetar muito o meio ambiente? Em relação aí. Você estudou? Como é que você... Não é um estudo, mas é uma questão de lógica, né? É um processo que é onde eles estão situados, né, em regiões não urbanas, né? E, obviamente, agora, que são regiões agora urbanas, olha, os cemitérios estão superlotados, né? Então, eu acho que aí está se implantando um novo paradigma, que seria o processo de crematório, né? Que eu acho que vai ser, daqui a um tempo ele vai ser o mais indicado, não vai ter lugar. Vai ser inevitável. Agora, como é difícil isso? Porque os cemitérios têm muito interesse, existe o que se fala como se fosse uma máfia, né? Um interesse econômico muito grande em torno disso, político, econômico. Então, muitas vezes é complicado de se conseguir implantar crematórios nas cidades, fora o volume de investimento que tem que se ter. Mas, sem dúvida, eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? A tendência, em todos os aspectos, deve ser... Veja, por exemplo, se faz a captação, lá no interior, né, lá na região não urbana, você faz a captação da sua água, o poço, né? Abaixo da linha, por exemplo, onde é que eles colocam o cemitério próprio? Onde é que é? É lá em cima da colina. Mais distante, mas mais em cima na colina, exato. Né? E aí o poço está bem próximo ali, mais ou menos, né? Também de um pouquinho distante da casa, tal, mas mais abaixo. Está na linha do lençol freático. Lá ele atingiu lá em cima o lençol freático. Contaminou lá em cima. Pode falar. Obrigada. Eu gostaria de perguntar, na página 2, na parafatologia, na terceira linha, de baixo para cima, o acesso retrocognitivo a retrovidas, podendo determinar a cura de certas enfermidades. Eu gostaria de saber de ti, se tu tivesse alguma experiência relacionada a isso. Olha, acesso a retrovidas, sim. Né? Processo de curas de algumas enfermidades, só conscienciológicas, no processo ainda assim psicossomático, né? até aí. Mas é muito esporádico. Você conseguir o acesso a retrovidas, não é assim no estalar de dedos, né? Tem todo um processo de preparação para poder ter esse acesso. Se você não tem... A gente não era anjinho, né, no passado, né? Então, você tem que ter, inclusive, uma preparação para deparar com esse impacto do que você foi, né, no passado. E veja, é só olhar a história da humanidade, né? Então, o passado de guerras, de violência, que todos nós sabemos, nós vivemos naquele ambiente. Então, nós participamos de todo esse processo, né? Então, tem que ter toda uma preparação, porque isso aí realmente impacta, choca. E por isso que é em doses. No momento que você está preparado mais um pouquinho, aí nós relacionamos a autopesquisa. Quanto mais você vai aprofundando a sua própria autopesquisa, você está com condições de acessar e aprofundar um pouquinho mais suas retrovidas. É esse o processo. Quando tem uma relação grande também, quando ficou alguma coisa mal parada, uma coisa está aguda ainda, está muito... Vamos dizer assim, a pessoa não digeriu aquilo, ressomou, né, renasceu, e aquilo ainda está, há uma tendência disso acontecer, ela lembrar e ter um impacto na vida atual, na compreensão de uma possível doença, de uma fobia. Então, é um processo paradoxal, porque é um acesso mais facilitado, mas para um problema maior, uma condição mais aguda, né, aquele processo. A gente, outro dia, lembrou aqui do filme Minha Vida na Outra Vida. É isso, ficou uma situação mal parada, envolvendo uma família, a pessoa ressoma em outro país, mas começa a lembrar porque aquele problema ainda continua acontecendo lá. Então, isso é fato, isso pode acontecer, mas paradoxalmente é pior porque aquilo ficou muito mal parado, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Gente, eu queria divulgar aqui, hoje à tarde nós vamos ter o primeiro torneio do Neuroléxico Analógico. Isso é a neoatividade mental somática, propostas com SINs interessadas no autodesenvolvimento da capacidade linguística de estruturas autocognitivas complexas.
A premiação vão ser 5 livros de Conscienciologia, que vão ser escolhidos ali na epígrafe. Então é hoje, 19 de julho, das 3 às 5 horas no discernimento. E a pessoa paga 30 pratos, R$30. Vamos ter também, no próximo final de semana, 24 e 26 de julho, o campo avançado de auto-mega euforização. Participe da construção do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas. Esse curso vai ser com os epicons Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini. E aqui eles trazem os benefícios do curso: a vivência da auto-mega euforização, bem-estar holossomático, ampliação da lucidez e captação de ideias avançadas. Usufrua dos dividendos intraconscienciais desse curso e contribua com a Maxi ProEx grupal, ajudando na edificação do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas do CAF. Hoje nós temos dezenas de dinâmicas aqui, mais de 20, e a gente precisa realmente construir um local maior e mais adequado para a gente poder ter essas dinâmicas. Em agosto, agora no começo de agosto, nós vamos ter a segunda edição do curso Leitura Lúcida. Esse é um curso que fez um sucesso danado, ele tanto em parte em AD, em parte presencial. Ele tem várias aulas sobre leitura livre pensar, pensamento crítico, como escolher livros para ler, leitura digital útil, técnicas de leitura, leitura em diferentes idiomas, leitura de temas nosográficos. Eu estou dando uma aula lá de leitura de dicionários, a Cris Ferraro está falando sobre o holociclo, e olha, são mais de 20 aulas, são 25 aulas, inclusive uma entrevista sobre leitura lúcida com o professor Valdo. Eles colocam aqui: o leitor crítico-fílico é o predecessor do escritor tarístico. Então vale a pena, curso Leitura Lúcida, começando dia 2 de agosto. Queria falar também sobre o programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia. Também tem modalidades presencial e EAD. O primeiro módulo vai ser nos dias 25 e 26 de agosto e o segundo módulo dia 1º e 2 de agosto. No módulo 1, Fundamentos da Extraterrestriologia, composto de 6 aulas teóricas, e no segundo módulo, Construtos Extraterrestriológicos. Depois vai ter o módulo complementar, que é o módulo presencial. E a equipe docente, professores Amaury Pontieri, André Chataloff, Felipe Piccolo e Oscar Nihei. Vale a pena, então, módulo 1, 25 e 26 de julho, próxima semana. E, finalmente, programa Verbetografia, EAD e semipresencial. Você quer participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo e publicando um verbete? Então, não perca o início das próximas turmas do programa Verbetografia à distância e semipresencial. Na modalidade distância, a aula Tira Dúvidas são nas quintas-feiras, de 19h30 às 21h30. A duração do curso são 12 semanas. A modalidade semipresencial vai começar no dia 18 de agosto, com aulas presenciais todas as terças-feiras à noite também, 19h30 às 21h30. Inscrições na recepção do CAEC ou telefone 3525-2652. O investimento é de R$ 330, podendo ser parcelado em 3 vezes. Agora, em mitologia, poderia exemplificar o mito grego Geia? Acho que é o mesmo de Gaia, né? É, o mesmo da Gaia. Eu andei lendo sobre essa mitologia e ele foi trazido numa versão atualizada sobre Gaia. Né? Uhum. Gaia. O que é a Gaia atualizada, né? Baseada nesse Geia? É que seria a água, o próprio planeta inteiro como um ser vivo. Planeta vivo. É quase isso, assim, até dentro da nossa concepção, porque um ser vivo tem que ter cuidados, né? Tem todos os ambientes interconectados e tal. Isso é uma visão assim mais naturalista, né? Que foi juntada. Não deixa de ser ter certa razão, né? Porque seja lá o que for, precisa ser cuidado, porque é o ambiente. Nós precisamos dele para viver, sobreviver e evoluir, seja no seu ambiente intrafísico quanto no seu ambiente extrafísico. Né? E a gente tem que pensar também nas próximas gerações, né? Deixar uma coisa melhor, não só para nós mesmos na próxima vida, mas para o povo que está renascendo. Né? Exato. Tem a ver com energia imanente. Quer falar, Carlos? Doutora Inês, voltando ao assunto do chorume do cemitério, que você falou que estão superlotados os cemitérios, e o Zéfiro já falava dessa questão, da importância dos crematórios. Tem várias pessoas nos ouvindo aí, líderes comunitários, jornalistas, formadores de opinião.
Eu queria saber, a gente está caminhando em Foz do Iguaçu para a criação do crematório. Mas o que a gente já pode fazer já, ou na pessoa que está ouvindo a gente, na cidade que ela está, para assim, minorar esses efeitos do chorume do cemitério? O que ela pode fazer? Ela pode chegar no cemitério, pedir alguma certidão, pedir algum documento? O que ela pode fazer para ver, calçar um pouco essa condição de contaminação do lençol freático? Você acha que é possível fazer alguma coisa para minorar? Olha, você contamina o lençol freático, deu. Está contaminado, não tem como descontaminar um lençol freático. Onde é que ele está? Ele está a nível subterrâneo. Né? Você não tem acesso. Né? Então, por exemplo, numa área de solo que contaminado, né, digamos aqui, em volta, né, vocês querem fazer construções verdes, né, coisas assim, tem que verificar se é o nível de contaminação. Para descontaminar de metais pesados, ou seja lá o que for, você tem que montar uma estratégia. E vão levar anos, 10, 15, é coisa de 10, 15 anos ou mais, para descontaminar uma área, né, que foi contaminada. Em quê? Em que elementos? Existe afinidade, aí precisa de um processo geoquímico, processo químico. Então, você vai, por exemplo, fazer determinadas plantações, né? Existem plantas que gostam, elas são atraídas, até assim, plantas aquáticas, né, que a gente vê, os aguapés. Aguapés. Elas adoram, né, metais pesados. Isso a gente fez estudos lá na universidade, lá, os colegas na área da biologia, da biogeoquímica, e comprovou, né, que eles são atuantes no processo de despoluição de água. Principalmente quando a água está muito poluída em metais pesados. Eles gostam de ferro, de cromo, de níquel. Né? Então, fizeram vários estudos de açudes com né, com essas plantas, né, e açudes sem essas plantas, né, da mesma área. Então, como é que, um estudo comparativo, o que aconteceu? Né? O tanto que consegue retirar e em quanto tempo? Aí sim, um trabalho continuado. Né? Em quanto tempo? Olha, para descontaminar uma água, né, superficial, anos. Né? Uma vez assim o pessoal, né, se dedica a fazer esse trabalho, tem gente que faz. Isso eu acho extremamente interessencial por não conscienciólogos. Né? É trazer esse tipo de informação e dizer assim, olha, se você quer recuperar aquela área, recuperar aquele manancial, que você pode fazer através das plantas, né? E outras plantações no próprio solo, para recuperar um solo contaminado. Né? Então, determinadas plantas são ávidas por determinados elementos, assim como acontece com o agapé no próprio solo. Aí é uma questão de pesquisa junto ao agrônomo. Aí está o processo multidisciplinar. Então, né? Então, seria assim, um processo de consulta para várias áreas. Não se, hoje, né, na atualidade, não se sabe tudo de tudo. Então, nós precisamos uns dos outros. O processo é coletivo e do traço da evolução, não é isso mesmo? Pois não? Na patologia, da quarta linha de baixo para cima, você coloca o tratamento e interpretação de dados com fins multidisciplinares relacionados ao ambiente e à saúde pública. Como você faz nesse trabalho? Pode explicitar? Esse é o processo que nós estamos engatinhando no momento, né? Ele é esporádico, ele é pontual, mas é o que o estudante de pós-graduação interessado na geomedicina é o que ele está fazendo, né? Com nesses lugares onde citei anteriormente, eu fazendo esse trabalho interdisciplinar e em relação ao ambiente que interessa a saúde pública. Agora, vamos ver assim, interessa a saúde pública, mas está politicamente correto, mas e como é que está o estado da política? Né? Aí já, lá no fim da... É preocupante, né? Lá no fim do processo, vai haver ação em relação a isso? Uhum. Pois não. Pode falar. Voltando ali na questão ali do chorume do cemitério, né? Eu queria que a gente repensasse novamente essa questão, que é o seguinte, que muitas pessoas estão pensando hoje em dia em ser cremado, né? Mas, no entanto, a gente sabe que o crematório, para
a maioria é particular, né? Não tem a prefeitura, difícil um local que tenha a prefeitura que tenha um crematório. E os cemitérios em si eles estão superpopulados. Estão por demais, né? Não tem mais espaço para botar tantas pessoas. E lá em Florianópolis é uma questão bem interessante, que tem um morro, tem um cemitério superpopuloso, menos de 500 metros, atravessa uma estrada, e tem um mangue, sabe? E o mangue é preservado, a gente sabe que é um nascedouro de infinitas espécies, e vai desembocar no mar, né? Tem um cemitério, o mangue e o mar. Então, e o cemitério em si está altamente, sabe? Subindo, né? Fazendo degrau para botar o pessoal. E já se pensou, né? A prefeitura em si não tem um crematório para as pessoas, porque não é comum as pessoas quererem ser cremadas, mas tem muita gente, população de rua, de gente que morre assim, indigente, não, bota primeiramente esse pessoal para ser cremado, já que não tem ninguém, depois as pessoas vão se acostumando, né? Vai ter que mudar o paradigma, né? É uma questão de paradigma, concordo. Começar a ter... As prefeituras não têm esse hábito, o povo não tem o hábito, e as prefeituras não têm, e está super populoso. Ali em Florianópolis é um caso bem prático. Menos de 500 metros, um cemitério no morro, o mangue, que é um nascedouro de uma infinidade de espécies enorme, do mangue, e o mar. E quando aquele mangue, a maré é muito baixa, tem um cheiro assim de enxofre, que aquilo vai longe, aquilo penetra no nariz, na boca, onde sente até o gosto do enxofre. Vamos falar no microfone para não estar gravando. Pode falar. Deu uma chuva torrencial e desmoronou alguns caixões, lembra? Eu morava ali pertinho, ainda moro. Sério? Agora, doutor Pedro, que eles fizeram assim um cercado, mas sempre que dava chuvas torrenciais, aquilo assim, as terras, e dava para ver. É uma poluição, né? Em vários sentidos, né? Pode falar aqui. Paradoxologia, Inês, por favor, na página 3. Eu gostaria que você comentasse esses dois paradoxos, né? Principalmente o primeiro, com algum exemplo. O paradoxo da biodisponibilidade química dos elementos potencialmente prejudiciais com risco mínimo para a saúde. E o outro paradoxo das anomalias geoquímicas naturais causadoras de endemias. Poderia comentar, por favor? O paradoxo da biodisponibilidade, aí, então, que está disponível relacionado às plantas, né? É quando as plantas já absorveram do próprio solo, né? E aí eles são potencialmente prejudiciais com risco mínimo, quer dizer, que estando em quantidades mínimas, né, toleráveis, aí está no limite de tolerância, seria mais ou menos isso. Quer dizer, na biodisponibilidade é que já entrou, por exemplo, você vai comparar o conteúdo de zinco, digamos, né, no solo e o conteúdo daquela planta, daquele solo. O conteúdo de zinco na planta é menor daquele que contém o solo. Né? Então, tem um risco mínimo, você não vai comer o solo. Né? Em termos de biodisponibilidade, tem ali, mas vai até aquele limite. Agora, dentro desse processo, né, se eles exceder, daí já nós temos problemas, como acontece com a nossa tabelinha aqui. O que acontece com o excesso de zinco? Problemas pulmonares e intestinais. Né? Nós sabemos que o zinco também ele está em implicância para nós, com estresse, né? A gente necessita de zinco, né? Quando a gente está com... Inês, queria saber também se, parece que tem algum ponto do seu verbete, dependendo da planta, ela pode reduzir essa contaminação do próprio solo também, né? Sim, assim como ela... fazer o reflorestamento para descontaminar o solo, né? Exatamente, pode acontecer isso, ela pode descontaminar como ela descontamina a água, tem o mesmo processo, né? E aí, nós estamos no caso de despoluir, né, com cuidado de renovação, no processo de renovação, e isso não é de um ano para outro, a gente sabe que esse processo ele demanda, daí você tem que retirar todas aquelas plantas, botar novas,
colocar novas periodicamente. Então, não é larga ali e deixa que faça-se. Não, se te retira e coloca outros e daí dá um consumo... depois, é um tratamento mesmo. É um tratamento adequado, esse é o tratamento, da mesma forma. O outro paradoxo de anomalia geoquímica que saiu é o excesso. Né? O excesso naturais causadores de endemias. Veja, o próprio solo, que não tem nada a ver com causa homem, né, a causa antropogênica, tem um excesso de alumínio, né, um solo de bauxita, por exemplo. Né. O que acontece? Ele vai provocar um excesso de alumínio no próprio solo. Você vai plantar uma couvezinha ali, né, ela vai absorver aquele solo. A gente sabe que o alumínio ele não tem necessidade biológica, assim como vários aqui que eu apontei na tabela, o alumínio, aqui a gente não precisa dele. O chumbo, nós não precisamos do chumbo, nós não necessitamos biologicamente nem tampouco do mercúrio, mas eles estão aí, nós precisamos usar o alumínio, eles são como praticamente resíduos industriais, eles estão presentes, né? E eles acabam indo para a biodisponibilidade e até para o ar. Nós absorvemos o chumbo na gasolina, né, como subproduto da gasolina aditivada que eu uso no carro. Eu uso. Então, veja, eu estou toda a vida disponibilizando isso aí. Então, veja, isso já são anomalias que nós aspiramos ou por via alimentação. Né? Aí são processos anômalos. Pode falar. Acrescentar quanto à questão do necrocherume, que ele perguntou, hoje em dia já existem alguns sacos em que você pode envolver o cadáver. Esse saco tem material que retém o necrocherume e bactérias que aceleram o processo de neutralização. É das opções. Então, o padrão ouro seria realmente a cremação, nos casos em que isso é possível. Tem também a questão dos cemitérios verticais, que já estão ocorrendo em São Paulo e tal, que fazem esse tratamento, tem bandejas para reter o necrocherume e eliminar os gases. E nos cemitérios convencionais existe essa possibilidade dos sacos para reter. Está rendendo, né? E eu acho que temos pessoas aí habilitadas para falar bem. É que também tem uma tecnologia que parece que você escolhe a árvore e eles plantam a árvore e você parece que o cadáver dá uma origem a uma árvore que ele quer ser, que ele quer alimentar. Tem uma tecnologia dessa também. Alguma coisa sobre isso, não? Ainda, né? É essa notícia. Mas ainda não vi aplicação prática. Tá. A questão dos sacos já existe. Qual que é o nome do saco? Eu estava procurando, mas não memória. Mas existe, é só procurar que esse tem tema essa opção. vai render, esse tema vai render bastante. Quer comentar, professor? Voltando ali na questão ali do chorume, do cemitério, né, uma questão muito séria de se repensar, e essa questão da contaminação do lençol freático, né? Lembrando que ali em Florianópolis fica o aquífero do Guarani, né, ligado com o oceano, vai por baixo, lá, né? e vem, diz que vem até nessa região aqui de Foz, né? Que é subterrâneo. Então, voltando a repensar a questão do chorume do cemitério, sabe? Que tem que ficar bem claro e tem que levantar poeira, né? Porque... Mas olha, não só os cemitérios, os lixões, né? Você não tem que fazer com lixão, né? Esse lixão, toda a sua cidade tem os seus. Não é só, dá o mesmo processo de chorume esse, né? Professor Inês, parabéns pelo verbete, muito esclarecedor e muito importante nesse momento em que estamos vivendo, onde parece que finalmente as pessoas começam a ver a importância de cuidar do nosso planeta. Em Principiologia, página 2, primeira linha, poderia comentar os princípios da geologia e a seguir os desafios dos princípios da química verde? Então, esses princípios geológicos, do qual é a nossa base, o nosso background, nosso nível de base, que é no caso da geoquímica, que é aplicado, né? Então, o princípio aplicado para a área da geomedicina. Então, seriam os princípios básicos da geoquímica, de onde se vai tirar quais são os níveis de base daquela região, do solo, da rocha, da vegetação, né, do lençol freático e tudo mais. Esses princípios que regem, é toda uma ciência dentro desse processo aí, né? E os desafios dos princípios da química verde em relação a isso. Quanto dessa química verde ela está implantada hoje? Ela é positiva, né? Essa química verde. Então, de cuidado, né, do verde, se fala muito do planeta verde, coisa assim. Então, cuidado ambiental, ela está relacionada ao cuidado ambiental,
não relacionadas a anomalias geoquímicas, né? Então, você tem que casar bem aí. Então, é um cuidado. Existe uma constante vigilância e reverificação. Como é que está sendo cuidado? Estão publicando anualmente ou biênios dos dados da água, da região, coisa assim? Os órgãos públicos, eles trazem esses dados periodicamente? Existe esse cuidado? Então, a Química Verde aí, ela pode interferir, né? Não só das cidades, as queimadas também, elas prejudicam muitíssimo, tem lixões, pode enumerar aí, por exemplo, o esgoto in natura que são largados nos rios, isso aí, os nitratos e os nitritos, o que eles fazem para a gente, quando a gente bebe uma água poluída, e nitratos e nitritos, né? É câncer na certa. Então, não é uma coisa geral, assim, um cuidado geral dessa Química Verde, que ela deveria praticamente como um projeto a ser implantado nas secretarias de ambiente, coisa assim, de cuidados periódicos, né, de reverificações e de vigilância mesmo. A gente não tem a vigilância sanitária, teria que ter a vigilância ambiental, né, dos mananciais, né, medida do ar, né? Temos aí. Então, eu acho que não quer dizer que não está se cuidando. Devagarzinho as coisas estão se implantando, porque a gente tem a vigilância sanitária, quando a gente tem um problema do próprio ambiente, do próprio ar, eles fazem medida em determinadas avenidas, como é que está o ar ali, você sente aquilo. Aí, com a medida, né, da poluição sonora. Então, está havendo esse processo, né, de cuidado ambiental, ele está a caminho. Né, mas ele não está totalmente implantado. Quer dizer, não é para desanimar. O ritmo talvez pudesse ser melhor. O ritmo poderia ser melhor, né, mas aí é questão de interesses. Né? Em binomiologia, página 3, última linha. Poderia ampliar o binômio ambiente superficial, bem natural respeitável? Ambiente superficial e bem natural respeitável. Estaria dentro dessa parte dos cuidados, né? Que o ambiente superficial, daí se você acaba com o ambiente natural, né, você vai ter que superficialmente recriar um ambiente. Por exemplo, como recuperar um ambiente que nós estamos falando agora há pouco, do chorume, tanto do lixão quanto dos cemitérios. Né? Então, você tem que criar uma maneira de recuperar para que o bem possa se tornar natural e respeitado novamente, né, dentro desse. Mas aí é interdisciplinar, teria que fazer um trabalho de projeto, de tempo, demanda energia, né? Tem que ter energia em cima disso. Vontade política, né? Vontade e pessoas com essas habilidades, os profissionais capacitados. Você vê que na medicina, você falou, né, que não tem esse trabalho de geomedicina. Né? Na geologia, na minha universidade, é só uma aula. Então, ainda tem muito a ser feito dentro desse processo. Né? Ele é um dos processos que tem que ser multiplicado. Culturologia, a cultura do descarte correto pela população de certos produtos do dia a dia. Há exemplo assim como existe para pilha, que é o mais conhecido, baterias, tem o descarte dos medicamentos, que a gente não atenta, e já é uma realidade nas diversas cidades a presença na água que a gente recebe para beber, presença de antibióticos, até drogas mesmo também, e algumas cidades estão buscando solução para tratamento. Esses hormônios têm efeito já constatado em peixes, na população local mesmo, da fauna local. Outra muito presente no nosso dia a dia e que também contamina as águas é os resíduos de plástico, até do cafezinho, tanto na manufatura deles, quanto do cafezinho que esquenta aquele copo de plástico e libera bisfenol. Bisfenol tem efeito estrogênico, então feminilização dos homens com baixa da fertilidade e aumento de câncer de mama nas mulheres. Isso é algo também bastante bem presente no dia a dia e que faz parte da nossa conduta prática. Tudo de plástico que entra em contato com água quente, que é aquecida, ele libera bisfenol. Bisfenol A. Tânia, quer falar? As questões. Primeiro, Inês, parabéns
pelo verbete, né? Eu, uma velha professora de Química Orgânica, estou assim, aprendendo a beça. Olha só, eu tenho, acho que 2 questões para você. A primeira, na fatologia, na página 2, para a fatologia, o último item. As repetições patológicas de experiências multisseculares na degradação ambiental. Fala um pouco para a gente. Veja, como nós sabemos que nós não morremos, né? Nós não morremos. Então, nós temos muitas vidas, muitas retrovidas, né? E se não reciclamos, né, esses processos, quando a gente vem novamente para as próximas vidas, a gente vai repetir hábitos. E hábitos multisseculares, experiências multisseculares, como caça, como desmatador, como, né, e outros, né, grandes poluidores de ambiente e tudo mais. Às vezes tinha invasão de cidades, queimavam tudo, né, destruíam tudo. É o caso da destruição, só que hoje num processo mais atualizado, né, talvez requintado, né, mas continua se fazendo, é uma repetição. Pois é, e o que a população pode fazer? Qual é a atividade possível para impedir, ou para minimizar, ou para... Porque aí a gente tem que pensar em soluções, né? Olha, nós estamos aqui falando possivelmente com os réus, né? Então, elas vêm repetir os hábitos multisseculares, né? Aí a solução é autopesquisa, autoconhecimento, né? Reeducação, uma série de fatores aí para melhorar, né? As pessoas começam, melhor individual, né? E depois coletiva. Quer dizer, diminuir a possibilidade de cada um da sua réus possibilidade, não é isso? Né? Começa em casa, né? Pode ser de casa, é daqui. A outra, Inês, é na página 3, na binomiologia, no final da 3ª linha. O binômio ciência médica de equipe, geocientistas entrosados. Você está chamando a atenção para a grupalidade, né? Binomiologia. Achou? Não. Final da 3ª linha da binomiologia. Final da 3ª linha. O binômio sim, aí é esse justamente o processo. Veja, você ter aí o conhecimento, né? Conhecimento médico, conhecimento geológico amplo, formando equipes entrosadas, trabalhando junto, né? Juntamente, e associar ideias, né? Amistosas, não competitivas, né? Para atuar em prol da interassistência. Ainda precisa ter esse mote. Usar isso como um meio, né? Não como fim. Você chamou atenção para essa possibilidade de haver entrosamento. Ficar junto, parceria. Trabalhar junto, objetivando a mesma coisa. Então, muito obrigada e parabéns pelo verbete, está excelente. Eu gostaria... Só um pouquinho, pode falar. Eu gostaria que ampliasse um pouquinho o entendimento do paradigma consciencial no trabalho interdisciplinar emergente. Está onde? Está na parafatologia? Está na fatologia, página 2, na 2ª linha de baixo para cima. Isso. Tá. Penúltima linha aí, né? Penúltima. Veja, aqui eu vim crescendo em direção ao paradigma consciencial, né, dentro dessa fatologia. Entendimento do paradigma consciencial no trabalho interdisciplinar, né? Nesse trabalho emergente, esse é o suprassumo, né, da possibilidade. E para se trabalhar com consciência, né, realmente, sabendo da importância de todos os processos, né, dentro desse trabalho interdisciplinar de medicina, não se faz sozinho. Perfeito. Fala, Cris. Sim. Queria perguntar, na página 3, interaciologia, a antepenúltima linha, ou a segunda linha de cima para baixo. A interação ciências da terra, ciências da vida, ciências da medicina. Pois então, esse é o nosso processo aqui, né?
da interdisciplinaridade, que nós já falamos até antes, né, das ciências da Terra, do conhecimento, né, da ciência da Terra, do conhecimento científico, das geociências, das ciências da vida, das ciências biológicas e das ciências da medicina, plenamente entrosados. Uma visão integrada, né? Uma visão integrada de trabalho conjunto aqui, né, para atuar em prol de um foco, né, essencial. Muito obrigada. Poderia falar do último antagonismo? Antagonismo, elementos químicos redutores de efeitos nocivos, elementos químicos concentrados de efeitos anulados. Veja, aqui nessa primeira parte, aqui, elementos químicos redutores dos efeitos nocivos. O exemplo seria da planta. Essa aqui enxuga praticamente, ela é ávida por... Você vai para despoluir uma água, né, um manancial, você põe aquelas plantas que gostam daqueles metais pesados, você está utilizando na prática, né, esse processo redutor de efeitos nocivos, né, você está reduzindo, né. E, por exemplo, quando você tem um determinado elemento tóxico, né, você precisa de um remédio de elemento contrário àquele, de forma concentrada, para combater o outro. Né? Então, nós temos na química aí vários exemplos desse processo. Né? Parece paradoxal, mas é combater elemento químico com elemento químico de propriedades diferentes. Aí eles se anulam. É como o positivo e o negativo, né? Ou se acumulam ou se anulam, torna a partícula neutra, né, dentro desse processo. Perfeitamente. Eu pensei nessa questão aí da química, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas, muito dependente químico, que depende de outra química para largar uma química. Perfeito. Então a química a favor da vida. Nicotina, por exemplo, a nicotina do cigarro, a nicotina do remédio para ajudar. Perfeito, para tentar se equilibrar. Como é que fica, né? A questão porque tem pessoas que são contra tratamento de dependente químico com química, sabe? Então, tem esse estudo aí para ver como é que fica. Vai na mesma linha, né? Pode falar. Poderia pingar na página 2, detalhismo, neossinapsologia, a aplicação da cosmoética ambiental gerando neossinapses? Veja, aqui nós estamos assim retratando a coisa num outro nível. O nível que nós temos aqui é esse interessencial mínimo, não colocando a parte conscienciológica dentro do processo. Você pode colocar ver como cosmoética ambiental esse novo paradigma, né, gerando novas sinapses, como se ensinar lá o pessoal lá fora. Não, você não capta água aqui abaixo do cemitério, você capta mais lá adiante, que não tem perigo, não perto da sua plantação. Isso aí você já está gerando naquela pessoa, pelo esse conhecimento, uma nova sinapse. Todo novo conhecimento, ele gera uma nova sinapse. Vai agora de continuar produzindo para que possa gerar outras novas, né, vir outra informação e assim por diante. Então, aqui nós temos um processo de cosmoética ambiental. Esse seria, né, o máximo de aplicação. Né? E você já comentou dessa condição dos poços, e ali na efeitologia, 1, 2, 3, na quinta ou sexta linha, o efeito da perfuração dos poços tornar-se um problema de saúde pública em função disso. Ou teria outra abordagem? Logo no começo da linha. Sim, o problema depende da área de captação. Perfeito. Se abaixo aquela vila, aquele lugar, todo mundo depende daquele poço, ele é um poço imenso, um aquífero ali, está a base do lençol freático ali, e está contaminado. Aí todo mundo vai lá e colhe a água daquele lugar. O que acontece? Todo mundo vai ter a mesma dor de barriga. Né? Todo mundo junto. Professores Inês e Pedro, vocês acham que fazer a técnica da absorção de energias num local que é poluído, por exemplo, uma praia poluída, interfere na qualidade das energias, ou depende mais do rapport pensênico que a pessoa utiliza nessa hora? Por exemplo, se a pessoa pensar em energias imanentes de um local sadio, isso anula a condição geográfica momentânea? Olha, eu não sei do ambiente a nível assim geográfico tal, mas eu sei que a nível físico, a nível assim experimental, né? Por exemplo, uma mini doença, eu tenho um caso, uma vivência nesse processo.
processo, assim, inclusive, não só bioenergético, mas processo bioquímico, né, dentro do nosso corpo. Então, trabalhando as bioenergias, né, ele altera o processo bioquímico. Eu estou relacionando, altera, inclusive, o nosso metabolismo, para mais ou para menos. Perfeito. Então, veja, se depende da sua capacidade energética ou bioenergética, né, talvez um serenão, coisa assim, ele tem condições de fazer esse tipo de trabalho a uma escala maior. Nós estamos aqui na microescala, a nível de microescalas, nós conseguimos atuar com certeza, porque eu tenho essa vivência, né, de minimizar mini doença, dor de cabeça, dor de estômago, labirintite, minimizar todo esse processo bioquímico através das bioenergias, reequilibrar. Sim. Acho que tanto nesse exemplo como no que você deu, o processo pensênico é o que vai mandar, onde que a pessoa vai se, né, ligar, se focalizar ali. Ele é capaz de anular essa condição geográfica, sim, a partir dessa pensenização. Ali onde está ali, por exemplo, em fobiologia, eu gostaria de citar, por exemplo, né, para não cair na quimicofobia, né, porque nós estamos na central de energia, trabalhando com as bioenergias e transformamos e eliminamos o que não convém. É inevitável, né? É inevitável. Então, aqui na fobiologia seria interessante, né? Porque tem a quimicofobia e a quimicofilia. Então, né? Porque acrescente número de pessoas com dependência química, e a pessoa fica assustada, né? O outro que é o dependente e eu, né? Estou isento, né? Só fora, né? Então não é bem assim, né? É uma graduação da dependência da química que precisa ser equalizada. Tem que ver que química também, né? Qual que é o uso dessa química, né? Que tipo de química, né? Tipo de química. Droga, remédio, a química natural que a gente usa. Ainda falando sobre isso, em fobiologia, poderia falar sobre a aerofobia? Como surge e quais causas ela teria? Fobiologia, na página 3, é isso? Página 3, isso, fobiologia. A aerofobia. Puxa, aí está relacionado a todas as coisas através do ar, né? Por exemplo, a pessoa que tem rinite tem praticamente a aerofobia, né? Principalmente em época de pólen. Sim, primavera. Provavelmente, né? Onde é mais possível ela adquirir problema sério. Tudo relacionado ao que está no ar, né? Veja, o processo de inalação, se ele é muito mais perigoso, mais tóxico para nós, né, do que o que a gente traz na alimentação, é possível que tenha pessoas com esse conhecimento que pode desenvolver um temor excessivo, né, de ar, daí ele não vai sair de casa, né, vai ter que estar sempre com, sei lá, um ambiente esterilizado, coisa assim, né, mas aí, veja, quanto mais, é como a patologia, né, você tem que aprender a conviver com ela, certo, com fobias e tudo mais. Custo-benefício, né? Sim. Em geral, que já está imerso, por exemplo, você vai em São Paulo, quem não está acostumado sente esse processo da poluição, mas quem vive ali, às vezes já se acostumou e não dá tanta importância. Você já está acostumado com aquele ar ali, né? Então. Em mitologia, os mitos antigos sobre terremotos e os mitos modernos da natureza intocada, poderia aprofundar? Aí a atualização de um e de outro, né? Mas quem é que não teria, né, um medo de terremotos, né? Então, até hoje eles acontecem. Mas eles tinham, por exemplo, os antigos relacionavam os terremotos ao deus do terremoto, por exemplo, e aí eles relacionavam também com isso ao processo místico, né? Aí o processo hoje, mitos modernos da natureza intocada, aí ela é também um pouco paradoxal, que nós necessitamos delas, então a gente não pode deixar, ou ela ou nós, nesse ponto, mas daí com respeito de ambas as partes, né? Em efeitologia, página 2, sexta linha. O efeito do perigo da extinção de espécies humanas, de espécies selvagens. Poderia aprofundar? Em alguns, linha. Na sétima linha. Da extinção de espécies selvagens. Sim, se você polui o ambiente, ou se destrói o ambiente, né, do animal selvagem,
que vai acontecer? Eles ficam, ou eles se defendem e vêm para a cidade junto, como os macacos fazem, né? Eles vêm comer, buscar comida na cidade, próximos às cidades, né? Ou eles se aniquilam praticamente, que não conseguem se adaptar às onças, né? Os animais mais carnívoros, ou coisa assim, eles não se adaptam. Assim, né? Você interfere na cadeia alimentar, acaba alguma interferiu, outra mexeu. Superpopulação. Quantas espécies, nesse nosso processo de urbanização, de expansão da urbanização, nós extinguimos? Não se fez ainda uma catalogação, quer dizer, nós temos alguma referência da época do descobrimento das espécies, mas o conhecimento era pequeno na época, né? De animais, de plantas e tudo mais. Mas com esse nosso processo de expansão, aí, nós já destruímos muitas espécies da flora, da fauna, de diversos ambientes. Cris. Onde? Crescendologia. O último crescendo. O crescendo fortalecer pesquisa, integrar conhecimentos, reduzir ameaças ambientais para a saúde. Bem bacana. Esse é o mote do processo da geomedicina, né? Seria o objetivo, né? Fortalecer as pesquisas, integrar os conhecimentos, né? E reduzir ameaças ambientais para o ambiente e para a saúde. Esse seria o objetivo, o grande foco do processo aqui. Mas ele, veja, não é de desanimar, a gente está a caminho, né, em pequenas ações, mas se está fazendo. Poderia ser melhor, mais rápido, mas o crescendo é muito pequeno. Muito bom, obrigada. Agora, Inês, eu queria te perguntar, por que você teve esse interesse de ir para a geologia e foi até o nível de doutora nisso? O que te motivou lá quando você foi escolher essa área? Conta pra gente por que você se enveredou por aí. Olha, eu sempre gostei de química, né? Então eu sonhava, né, quando eu fosse para a universidade, eu queria ser engenheira química. Nunca consegui. E aí, a engenharia que eu consegui foi engenharia mecânica. Então, o que eu fiz? Eu vou estudando engenharia mecânica nas as cadeiras básicas, e lá pelas tantas eu faço o vestibular novamente e vou para a engenharia química. Mas eis que estava abrindo na minha universidade o curso de geologia, na Unicinos, em São Leopoldo, uma região metropolitana. Eu saí, inclusive, na primeira turma deles. E aí, fui lá, falei com o coordenador e... mas você gosta de química? Mas nós temos geoquímica, nós temos a química mineral, nós temos, sabe, tudo relacionado com a terra sem a química. Né, não tem como, não tem distanciamento. Ela está todo... E foi me mostrando, foi colocando... Eu me apaixonei pelo assunto. Aí, tanto mais que, quando eu entrei nesse curso, eu só fiz as cadeiras básicas, as outras eu já tinha pronto. Né? Então, eu gostei muito e saí junto com meus colegas. Mas e por que a química, você sabe? Da onde que vem? Teve alguém que te influenciou? Talvez o meu pai e um processo de retrovida também, né? Aí eu tenho um processo de retrovidas aí. Eu vi que você citou o Paracelso, que ele era implicado com essa questão também, né? De elementos e de alquimia, então... Né, sempre gostei dessa coisa e isso numa vida atual, na vida atualizada, assim, no processo atualizado. No processo antigo, de ervas, de plantas, daí você vai mais para trás, você vai entrar no reino da bruxaria, por outros casos, né? Tipo assim, que continua a mesma atração, só que agora mais cosmoética, né? E de forma assim mais assistencial, né? Talvez. É que você está na área da educação, né? Da docência. Estou na área da educação, cumprindo o meu papel aí de expandir conhecimento, já que algo eu fiz, né? Mas gosto mesmo. Hoje a educação para mim, eu me sinto como educadora, que eu entro numa sala de aula e converso, faço a troca, não sou só de fazer a exposição, faço a troca. E se ele não quer trocar, eu vou lá e fico do lado até ele começar a trocar comigo, e outro, e outro, e outro. E assim, e a gente acaba conversando, não é aula, acaba sendo diálogo, né? De troca de ideias. E aí eu passo o papel de professor para eles. Né? Você prepara, daí nós vamos passar para os colegas, daí se não puder, eu cumprimento. Então, eu faço propostas para eles dentro desse processo natural. Aí. Só mais alguma? Pode falar. Inês, aqui
na fatologia, na última página 2, a abrangência da vivência da mega-fraternidade por meio dos cuidados da natureza. Como que você vê essa sua pontuação aqui com o próprio CAEC? Eu vejo com os pequenos cuidados, começa por pequenas ações, pequenos cuidados, em que aumente o respeito pela própria natureza, daí você vai chegar na fraternidade, na mega-fraternidade, aos poucos. Inclusive aqui na relação do CAEC, né, e dos planos, dos projetos de cuidados em relação a esse alcance, né, de cuidados com a natureza, eu acho muito bom, inclusive na própria expansão do CAEC, das construções, está havendo, né, esse cuidado no processo do voluntariado. É importante esses cuidados, eles trazerem. Aí está o trabalho de equipe, cada um cooperar com o seu conhecimento, com essa linha de atuação, para continuar tendo cuidados com a natureza, com a finalidade de ser exemplo, né? Ser uma referência. Olha, como é que se faz melhor o tratamento de ambiente, não ser assim, aquele que vai botar um lixão aqui do lado, né? E por aí vai. Estar fazendo cuidado com os dejetos, que a gente não utiliza aqui, e tudo mais, né? Então, é um trabalho de equipe, né? Dentro do próprio voluntariado. Eu acho que pessoas de todos os perfis, né? Perfis e áreas de conhecimento, e todos podem contribuir para que essa área de trabalho aqui continue mais de excelência, né? Então, aí chegaremos à vivência dessa fraternidade, né? E progredindo através disso. Bom que funcionasse como exemplo, né, para o mundo. Eu acho que a ideia é essa. A ideia aqui, eu acho que é essa. Então, ela tem que cuidar melhor né, dentro desses processos de expansão. Agora, na expansão que está havendo, né, esse daí, então, se informar melhor, tal, e fazer as trocas entre o próprio pessoal que convive, das próprias profissões que tem aqui, né? Agora, cada um com a sua área de conhecimento. O bacana desse verbete, além do tema em si, é mostrar essa integração mesmo que você está falando, né, entre os profissionais, a necessidade cada vez maior de se contar com os outros, né, uns com os outros, seja qual for o objetivo, qual for o foco. Veja, daí tipo união, faz a força, né, num prol de um projeto maior. Aí sim, aí se torna, sem querer, né, um exemplo de fraternidade, a mega fraternidade. Sim. Esse é o processo maior. Tá, obrigado. Que agradeço. Então, voltando lá para finalizar aquela questão da química, né, o slogan, a química a serviço da vida, né, que é uma coisa que tem que sobrepairar acima da quimicofobia, né? Isso, a vida ela é dependente da química, da bioquímica, né? O corpo funciona à base da bioquímica. Perfeitamente, então, principalmente essas pessoas que têm essa quimicofobia, que não querem um tratamento, porque dizem que é químico e tem uma patologia e ficam naquele dilema, sabe? Não largam a coisa ilícita e ficam evitando. Há um preconceito, né? Tem que eliminar esse preconceito contra o remédio, contra o processo químico. Preconceito contra a medicação e essa quimicofobia que existe para muitas pessoas. Não fazem o tratamento porque elas não acreditam na química a serviço da vida. Esse é o slogan final. Ok. Obrigado, então, a vocês que participaram aqui. Inês, esperamos os próximos. Muito bacana. Expande as ideias nessa inter-relação entre várias áreas do conhecimento. Agradecer os teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Cláudio com o programa Verbetografia, a Sueli com a 3ª semana do Paradireitologia, o Fernando com o curso Leitura Lúcida e antes nós teremos os Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós fazemos um convite a todos os associados, ex-associados do programa Amigos da Enciclopédia, sobre a importância da renovação da assinatura do programa Amigos. Também aqueles que ainda não participaram, não participam, fazer a sua adesão, porque todo o recurso do programa Amigo da Enciclopédia, todos esses valores são aplicados integralmente na produção da Enciclopédia da Conscienciologia, na transmissão diária das tertúlias, como vocês assistem aqui hoje,
na manutenção do tertuliário, do Holocico da Holoteca, do acervo do Holocico da Holoteca. Então, é assim, uma estrutura imensa que existe aqui, que nós precisamos reinvestir, manter e qualificar essa estrutura. Então, tudo isso é mantido pelos associados do Programa Amigos. E você tem, além de participar do programa, você tem benefícios exclusivos para o associado, como fazer no site dos amigos, fazer um download da enciclopédia da Conscienciologia eletrônica, digital, já a edição ainda 2013-2014, nós vamos atualizar em breve, esperamos. Nós temos o Holoserver, você faz uma pesquisa inteligente em 39 obras de Conscienciologia, inclusive os tratados, o DAC também. Facilita muito sua pesquisa, sua preparação de aula. E você tem um novíssimo programa lá, que é o Verbetomática, em que você tem todos os verbetes atualizados semanalmente ou diariamente até. Você tem lá os 3.470 verbetes atualizados, e você faz uma pesquisa inteligente, detalhada, com busca da forma que você quiser, num programa diferenciado que é o Verbetomática. Tudo isso são benefícios para quem se associa ao Programa Amigo da Enciclopédia. É muito fácil você fazer adesão. Só ligar na recepção do CAEC, no 45-3525-2652, em poucos minutos você faz a sua adesão, podendo pagar em até 12 vezes com cartão de crédito. Obrigado. Olá, estou aqui em nome da Enciclosapiens. Para quem não sabe, hoje são mais de 20 instituições de consciência cêntricas, a Enciclosapiens é apenas uma delas, e é uma instituição dedicada, voltada para a questão da enciclopediologia, que é o que nós vimos hoje, a apresentação da professora doutora Inês Terezinha, falando sobre a questão do verbete. Então, a Enciclosapiens se dedica à questão da verbetografia. E nós teremos o programa Verbetografia EAD, agora daqui a 3 semanas, dia 6 de agosto, que é um curso que dá todo o suporte, desassédio, ajuda as pessoas a estudarem, fazerem o formato da enciclopédia. Então, às vezes a pessoa já tem um conteúdo excelente, é só adequar. E esse curso veio para isso. Então, é de 6 de agosto a 29 de outubro de 2015, com aulas online. Tem também o curso semipresencial e tem a dinâmica do completismo verbetográfico, que é uma atividade para quem já fez o curso. Maiores informações, 45-3525-2652 ou o e-mail do CAEC, caec@caec.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da IC do Paradireito Juriscons, convido você, tertuliano e teletertuliano, a participar da terceira semana do Paradireito ou da Paradireitologia, que acontecerá nos dias na semana de 7 a 16 de agosto. Iniciará com o complementário na temática para direito e interassistencialidade. Durante a semana haverá palestras, oficinas e outras atividades. E o fórum, fechando a semana, nós teremos o 7º fórum, com ênfase nos eixos temáticos egocarmalidade, carmologia, grupo carmologia, biografologia e policarmologia. No final do fórum, estaremos apresentando uma carta elaborada a partir das atividades da semana de ortoconvivialidade da CCCI. Lembrando sempre que o Paradireito é para todos e o Paradireito se constrói a partir de todos. A paradireitologia é a ciência teática das normas e condutas da consciência, eu e você, em todas as nossas manifestações, quer intrafísica, quer extrafísica. Venha participar desse trabalho conjunto de condutas e normas pessoais e sociais. Grata. O SEC convida para o próximo curso Leitura Lúcida. Este é um curso EAD e presencial. Então, quem não mora em Foz do Iguaçu, em qualquer lugar, outra localidade no Brasil ou no exterior, pode assistir esse curso. Ele é um curso que oferece técnicas para aprimoramento da sua pesquisa, do seu estilo de leitura. Então, você vai ter 25 aulas com temáticas diferentes, de formas de fazer leituras de fontes diferentes. São diversos professores da Conscienciologia, e que em aulas TED, aulas de 15 a 20 minutos, que são gravadas, você pode assistir a qualquer momento na sua casa. Depois você participa de 4 módulos de aulas ao vivo, tanto à distância ou presencialmente, para poder fazer tirar as dúvidas, fazer um bate-papo e ter novas informações da equipe de monitores que vão acompanhar esse curso. Então, começa no dia
2 de agosto, é um domingo, o dia todo já, essa primeira aula do curso. Basta ligar na recepção do CAEC, que você faz a sua inscrição, tanto para o curso EAD, como para o curso presencial. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Acervo Parapsíquico Evolutivo, especialidade Parapercepciologia, e a verbetógrafa Arina Cardoso. Muito obrigado e boa tarde a todos.